Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É uma história real que mostra como Deus age na vida daqueles que confiam nele, mesmo quando tudo parece perdido. Era um casal que servia ao Senhor há muitos anos. O marido, um irmão cooperador, e a esposa, uma irmã fiel que sempre estava na igreja. Tudo parecia bem, até que um dia, sem que ninguém esperasse, o irmão começou a se afastar. Primeiro foi só um domingo aqui, outro ali, até que ele falou para a irmã: "Não vou mais na igreja. Não aguento mais ouvir as mesmas coisas." A irmã ficou arrasada. Chorava em silêncio, mas não desistiu. Todos os dias, antes de sair para o trabalho, ela se ajoelhava e orava: "Senhor, traz o meu marido de volta. Não deixe que ele se perca." E assim ela fazia, sem reclamar, sem discutir com ele, só orando. O irmão, por sua vez, começou a frequentar outros lugares. Saía do serviço, passava na praça, encontrava os amigos, e pouco a pouco foi se envolvendo com coisas que não agradavam a Deus. A irmã via aquilo e só chorava mais, mas continuava firme na oração. Até que um dia, numa reunião na igreja, a irmã ouviu uma palavra que veio como um consolo: "Filha, o teu marido é como um peixe que já está fisgado no anzol da graça. Deus não vai soltar. Ele vai puxar esse anzol no tempo certo." Aquilo a encheu de esperança. Mas as coisas pioraram. O irmão começou a ter problemas no trabalho, discussões em casa e um dia, depois de uma briga, ele saiu de casa dizendo que não voltaria mais. A irmã ficou sozinha, com o coração partido, mas não deixou de congregar. Todos os domingos ela estava lá na igreja, orando. Passaram-se meses. O irmão, longe de Deus, só afundava mais. Até que uma noite, depois de um dia difícil, ele sentiu um vazio tão grande que não aguentou. Lembrou-se dos cultos, das orações da esposa, e algo dentro dele falou: "Volta. Enquanto há tempo, volta." No domingo seguinte, ele apareceu na igreja. A irmã, quando viu, não disse nada, só chorou de alegria. Ele se ajoelhou no altar, pediu perdão a Deus e aos irmãos, e disse: "Eu quero servir ao Senhor de novo." Deus restaurou aquele casamento. Hoje, eles estão juntos, servindo ao Senhor, e o irmão volta a cooperar na obra. Ele mesmo diz: "Deus não desistiu de mim. Mesmo quando eu me afastei, Ele me seguiu com a sua graça." Glória ao nome santo do Senhor! Se Deus fez isso na vida desse casal, Ele pode fazer na sua também. Não desista de orar, não desista de confiar. A obra que Deus começa, Ele termina. Fique firme, porque a vitória é certa. Que este testemunho fortaleça a sua fé. Amém. Assista só comigo este testemunho, irmão. Era um domingo de manhã. O sol já aquecia as ruas e a igreja estava cheia. Aquele irmão que havia voltado, o que todos achavam perdido, estava ali, de pé, com a cabeça baixa, mas o coração cheio de Deus. Ele não tinha mais as mesmas roupas, nem o mesmo jeito de antes. Algo nele tinha mudado. Foi quando o cooperador de jovens, um irmão mais velho na fé, se aproximou e disse: "Irmão, você já sabe o que tem que fazer." Ele sabia. Não era só voltar para a igreja, não era só pedir perdão. Era entregar a vida de novo nas águas do batismo. "Eu quero ser batizado", ele falou firme. E assim foi. No próximo culto de batismo, ele desceu aquelas águas, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Quando saiu, sentiu algo diferente, uma paz que não tinha antes, uma força que não era dele. E então veio o Espírito Santo. Ele começou a falar em línguas, como no dia de Pentecostes, e os irmãos ao redor glorificavam a Deus. Mas a luta não tinha acabado. O adversário não gosta de ver uma alma resgatada. A provação chega. Poucos dias depois, ele começou a sentir umas coceiras estranhas no corpo. Primeiro, eram só uns pontinhos vermelhos. Depois viraram bolhas. Em uma semana, o corpo todo estava cheio de fogo selvagem, uma doença que queimava a pele, doía como se estivesse em brasas. Os médicos disseram: "Isso vai demorar para sarar. Tem que passar álcool ou pomada e mesmo assim pode deixar marca." Mas ele lembrava das palavras que ouviu na igreja: "Deus não deixa marca." A irmã, que já tinha visto Deus agir antes, não se abalou. Ela pegou o óleo consagrado, ungiu o marido e disse: "Senhor, tu és o médico dos médicos. Sararás o teu servo." E assim foi. Todo dia, depois do culto, eles oravam. Todo dia ele passava o álcool, sentia a queimação, mas não reclamava. Porque sabia, Deus estava no controle. A visita inesperada. Um sábado à noite, ele estava em casa, ainda com o corpo cheio de feridas, quando bateu na porta um conhecido. "E aí, irmão? Como você está?" Era um homem que ele tinha conhecido na época em que andava pelo mundo. Um daqueles que frequentava centro espírita, que falava em trabalhos em energias. "Ouvi dizer que você está doente. Por que não vem comigo? Lá a gente resolve isso rápido." Ele sentiu um frio na espinha.
Lembrou das palavras do apóstolo. Que comunhão tem a luz com as trevas? Não, irmão. Minha cura vem de Deus. Não preciso de outro lugar. O homem insistiu. Você está sofrendo à toa. Lá, em uma sessão, isso some. Mas ele já tinha aprendido. O adversário é oportunista. Quando a gente está fraco, ele chega com promessas fáceis. Não vou. Minha fé está em Jesus. O homem saiu, mas antes olhou nos olhos dele e disse: Você vai ver. Isso não vai sarar tão cedo. A vitória de Deus. Mas Deus é fiel. Passaram-se 3 meses. Ele continuava indo à igreja, orando, congregando. As feridas começaram a secar. A pele que os médicos disseram que ficaria marcada ficou lisa, como se nada tivesse acontecido. No domingo em que ele subiu para dar o testemunho, muitos irmãos choraram. Alguns que estavam resfriados na fé se animaram. Outros que estavam doentes creram na cura. E ele, de pé, com a voz firme, disse: Deus não faz barganha com o homem. Ele não negocia. Ou a gente serve a ele de todo o coração, ou a gente serve ao mundo. Não tem meio termo. Eu escolhi servir a Deus, e ele me curou. Não foi com remédio, não foi com macumba, não foi com nada desse mundo. Foi com a oração da igreja, foi com a fé em Jesus Cristo. E então ele olhou para os jovens que estavam ali, alguns ainda indecisos, e falou: Cuidado com o que você abre a boca para falar. Cuidado com os lugares que você frequenta. O adversário está à espreita, mas Deus é maior. Se você cair, levanta. Se você se afastar, volta. Porque Deus não desiste de ninguém. Ele é como um pescador. Quando fisga o peixe, ele não solta mais o anzol. A família é restaurada. Hoje, aquele irmão não só voltou para a igreja como se tornou um cooperador. A esposa, que nunca deixou de orar, continua ao seu lado. Os filhos, que viram tudo de perto, foram batizados e servem ao Senhor. Eles dizem: Deus não só nos curou do corpo, mas da alma. Hoje, a nossa casa é uma igreja. A nossa família é um testemunho. Uma palavra para você. Se você está lendo isso e pensa: Mas eu caí tanto, será que Deus ainda me quer? Ele te quer. Se você está doente, se está sofrendo, se acha que não tem mais jeito, Deus tem o tempo certo. Ele não desiste. Ele não abandona. Fique firme. Não saia do lugar. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Glória ao nome santo do Senhor. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Amém. A provação que veio como bênção. Mas a história não terminou ali. Porque Deus, que é fiel, não só restaurou aquele irmão, mas usou até as marcas da sua rebeldia para mostrar o seu poder. Depois do batismo, ele sentiu uma visitação poderosa do Espírito Santo. Em uma das reuniões, enquanto orava, viu em espírito uma vara verde nas mãos de um irmão mais velho, como se fosse um sinal de autoridade espiritual. Não entendeu na hora, mas guardou no coração. Dias depois, o fogo selvagem voltou a atacar, desta vez com mais força. As bolhas se espalharam pelo corpo, e a dor era tão intensa que ele mal conseguia se mover. Os médicos disseram que era uma reação autoimune, que não tinha cura. Mas ele já sabia, aquilo não era doença, era batalha. A esposa, que nunca deixou de crer, pegou o óleo consagrado, ungiu e disse: O Senhor que te livrou uma vez vai te livrar de novo. Só não desista. E ele não desistiu. Mesmo com o corpo cheio de feridas, continuou congregando. Não ficava em casa se lamentando, não. Ia para a igreja, sentava no fundo, e quando o Espírito Santo descia, ele sentia alívio. Não era cura instantânea, era Deus trabalhando aos poucos como o oleiro moldando o barro. O centro espírita e a verdade que doeu. Um dia, um amigo do passado apareceu. Você tá assim por causa dessa tua religião. Vem comigo num centro que eu conheço, lá eles vão te curar. Ele quase foi. Quase. Mas na hora de sair, ouviu uma voz dentro dele: se você entrar lá, não sai mais. Mesmo assim, por curiosidade, foi até a porta do lugar. Quando chegou, ouviu coisas que gelaram seu sangue, imagens, velas, um cheiro pesado no ar. E então uma mulher, uma médium, olhou para ele e disse: Você não é daqui. Você é de Jesus. Se entrar, vai se arrepender. Ele virou as costas e nunca mais olhou para trás. Quando contou isso na igreja, um irmão mais velho, com sabedoria, falou: O adversário sabe quem é filho de Deus. Ele até fala a verdade às vezes, só para ver se a gente cai na armadilha. A cura que veio nas águas. Passaram-se meses. Ele já estava fraco, magro, mas firme na fé. Até que um dia, durante um batismo, o cooperador que o havia batizado antes o chamou. Você vai entrar nas águas de novo. Não é para ser batizado, é para ser liberto. Ele obedeceu. Quando desceu, sentiu como se mãos invisíveis estivessem tirando algo de dentro dele. Saiu das águas sem uma única bolha nova.
E nos dias seguintes, as feridas começaram a secar e cair. Os médicos não acreditaram. Disseram que era remissão espontânea. Mas ele sabia, Deus tinha operado. O anzol que não solta. Hoje, aquele irmão é um dos que mais trabalha na obra do Senhor. Ele visita os doentes, ora pelos que estão fraquejando e sempre repete: Deus não faz barganha com o homem. Ou você serve a ele de todo o coração ou não serve. Não tem meio termo. Sua mãe, que tanto orou, já partiu para estar com o Senhor. Mas antes de ir, deixou um recado. Meu filho, o anzol que te fisgou foi a oração. E Deus não solta o anzol. Ele vai te puxar até o fim. Uma palavra para quem está lendo. Se você está passando por uma prova que parece não ter fim, não desista. Deus está moldando você. Se você se afastou, volte. Não espere se sentir pronto. Vá, congregue, ore, mesmo que seja com lágrimas. Porque Deus não olha para o que você foi, mas para o que você pode ser nele. E lembre-se, a obra que ele começou, ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A marca que Deus não deixa. Mas a história não terminou ali. Porque quando Deus opera, ele não faz pela metade. E aquele irmão que já tinha sido curado do corpo, ainda precisava ser libertado da memória. As cicatrizes do fogo selvagem tinham sumido, mas as marcas da rebeldia ainda ardiam dentro dele. Às vezes à noite, ele acordava suando, ouvindo vozes do passado. Você não presta. Deus nunca te perdoaria. Era como se o adversário, mesmo derrotado, ainda sussurrasse nas sombras da sua mente. Até que um dia, num culto de quarta-feira, enquanto o irmão orava em silêncio, o Espírito Santo falou com ele de um jeito que não tinha como duvidar. Não foi uma voz alta, não foi um trovoada. Foi uma certeza que encheu o peito, como se alguém tivesse escrito no seu coração: eu apaguei. Não tem mais. Ele abriu os olhos, olhou para as próprias mãos, as mesmas mãos que já tinham sido cobertas de feridas, e entendeu: Deus não só curou, ele removeu. Não sobrou nem a lembrança da dor. O encontro no hospital. Anos depois, aquele irmão estava visitando um enfermo no hospital quando viu um homem no corredor, todo enfaixado, gemendo de dor. Os médicos passavam correndo, e ele ouviu uma enfermeira dizer: mais um caso de fogo selvagem. Esse já está aqui há 3 semanas. O coração dele apertou. Ele conhecia aquela dor. Se aproximou, colocou a mão no ombro do homem e falou: irmão, eu já passei por isso. Mas Deus me curou. Se você quiser, eu oro por você. O homem, com os olhos cheios de lágrimas, balançou a cabeça. Reze sim, porque os médicos já disseram que não tem jeito. Isso aqui não sara. Ele não discutiu. Só dobrou os joelhos ali mesmo, no chão frio do hospital, e começou a clamar a Deus. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um choro, um pedido de misericórdia. Quando terminou, o homem estava chorando também. E disse algo que ele nunca esqueceu. Pela primeira vez desde que isso começou, eu sinto paz. 3 dias depois, aquele mesmo homem estava de pé, sem ataduras, procurando por ele nos corredores da igreja. Os médicos não entendiam. Os enfermeiros chamavam de milagre. Mas ele sabia, Deus tinha feito de novo. E dessa vez não foi só a cura. Foi uma alma ganha para o reino. A lição do anzol. Hoje, sempre que ele conta essa história, ele segura um anzol de pesca na mão. Um daqueles pequenos, de linha fina, que quase não se vê. Olha aqui, ele diz, mostrando para os jovens. Esse anzol é fraco. Qualquer peixe grande quebra ele. Mas o anzol de Deus? Nenhum peixe escapa. E então ele conta como a mãe dele orava. Como ela não via resultado, mas continuava. Como ela não desistiu mesmo quando o filho estava no fundo do poço. Minha mãe não era teóloga. Não sabia explicar a Bíblia toda. Mas ela sabia de uma coisa: Deus ouve o clamor do que não desiste. E é isso que ele repete para quem está fraquejando. Você pode estar no fundo do mar, sufocando, achando que não tem mais jeito. Mas se Deus já te fisgou, ele vai te puxar. Pode demorar, pode doer, mas ele não solta. A última visita. Antes de partir, sua mãe lhe deu um presente, um pequeno caderno onde ela tinha anotado cada oração que fez por ele nos anos em que esteve afastado. Guarda isso, filho. Para quando você duvidar, você lembre, alguém lutou por você quando você não tinha forças. Hoje aquele caderno está guardado numa gaveta junto com o anzol de pesca. E toda vez que ele abre, lê as mesmas palavras, escritas com a letra trêmula da mãe. Senhor, puxa o anzol. Não deixa meu filho se perder. E então ele fecha os olhos e agradece. Porque Deus não só puxou, ele o fez pescador de almas. Uma palavra final para você. Se você está lendo isso e pensa, mas o meu caso é pior.
Eu fiz coisas que Deus não perdoa, escute bem. O homem que escreveu essa história traiu a fé, desprezou a mãe, se jogou nos braços do mundo e ainda assim foi resgatado, curado e usado. Não foi por merecimento. Foi por graça. E se Deus fez por ele, ele pode fazer por você. Mas tem uma condição. Você tem que querer. Não adianta só chorar. Não adianta só sentir saudade da igreja. Você tem que voltar. Porque o anzol está aí. E Deus está esperando você morder a isca da obediência para finalmente te puxar para a luz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. O pescador e a rede, como Deus usa os fracos para fortalecer os seus. Continuação do testemunho, com mais detalhes, provas e a ação de Deus na vida daquele irmão e de outros que foram tocados por sua história. O primeiro peixe na rede. Depois que aquele irmão voltou para a igreja, não foi fácil. As marcas do fogo selvagem ainda ardiam, e as memórias da vida antiga o assombravam. Mas ele se apegou a uma coisa, a promessa que ouviu no batismo. Teu nome está escrito no livro da vida, o cooperador tinha dito, colocando a mão em sua cabeça. Agora, o adversário não tem mais direito sobre você. Mas o inimigo não desiste fácil. Uma noite, depois de um culto, ele sentiu um aperto no peito. Não era dor física, era uma voz sutil. Você acha que Deus realmente te perdoou? Depois de tudo que você fez? Ele baixou a cabeça, envergonhado. Naquele momento, um irmão mais velho, que nem sabia do seu passado, se aproximou e falou: Irmão, você tá bem? Parece que tem alguma coisa te incomodando. Ele hesitou, mas então contou tudo. As noites na praça, o centro espírita, as mentiras para a mãe. O irmão ouviu em silêncio, depois sorriu e disse: Deus não só perdoa, Ele esquece. Os teus pecados, ainda que sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Isaías 1h18. E ele usa justamente quem já caiu para levantar outros. Aquilo o marcou. Deus não só o resgatou, ele o queria como instrumento. A provação que veio como bênção. 2 anos depois, ele já era cooperador de jovens. Um dia, um rapaz de 17 anos, filho de irmãos da igreja, chegou até ele depois do culto e disse: Irmão, eu não aguento mais. Minha mãe vive me enchendo para eu ir para a igreja, mas eu não quero. Só quero curtir a vida. Aquelas palavras eram como o espelho do seu passado. Ele sentiu o coração apertar, mas não discutiu. Só falou: Eu já estive no teu lugar. E olha onde Deus me tirou. Se você quiser, a gente pode conversar. Sem pressão. O jovem, desconfiado, aceitou. Eles começaram a se encontrar uma vez por semana só para conversar. Nenhum sermão. Nenhuma cobrança. Só um irmão mais velho compartilhando sua própria história. Até que um dia o rapaz chegou chorando. Irmão, eu sonhei com minha mãe. Ela estava de joelhos chorando e uma voz falou: Ele vai voltar. Então volta, ele respondeu. Não por obrigação, mas porque Deus está te chamando. Na semana seguinte, o jovem estava no culto. E no batismo, quando saiu das águas, ele abraçou aquele irmão e disse: Você foi o anzol que Deus usou para me fisgar. O dia em que o anzol virou rede. Anos se passaram. Aquele irmão, que já tinha sido um peixe fisgado, agora era um pescador. Não por mérito próprio, mas porque Deus gosta de usar os que foram resgatados para resgatar outros. Numa sexta-feira à noite, ele estava saindo do trabalho quando viu um grupo de jovens na praça, a mesma praça onde ele costumava ficar. Um deles, bêbado, gritou: Ei, velho, tá indo pra onde? Pra a igreja? Risadas. Ele parou, olhou para eles e, em vez de discutir, só sorriu e falou: Tô indo, sim. E se um dia vocês quiserem sair dessa vida, podem me procurar. Eu já estive aí. Os jovens riram, mas um deles, mais quieto, guardou aquelas palavras. 3 meses depois, aquele mesmo jovem apareceu na porta da igreja. Eu lembrei do que o Senhor falou. E eu quero mudar. Hoje, ele é batizado. E toda vez que vê aquele irmão que o convidou, ele diz: Se não fosse você, eu ainda estava perdido. A lição do anzol e da rede. Quando a mãe daquele irmão orava, ela não sabia que Deus não só ia salvar o filho, mas ia usá-lo para salvar outros. Ela só pedia: Senhor, puxa o anzol. Mas Deus não trabalha só com anzóis. Ele trabalha com redes. O anzol é a graça que fisga um coração. A rede é a igreja que abraça, ensina e sustenta. Aquele irmão aprendeu que, Deus não desiste de ninguém, mesmo quando a gente desiste dele. 2. O passado não define o futuro. O que define é a obediência de hoje. 3. Quem foi resgatado tem a missão de resgatar, não por força própria, mas pelo poder de Deus. Uma última palavra para você. Se você está lendo isso e pensa: Mas eu já fiz coisas demais.
Deus não vai me querer. Ou, eu já tentei voltar, mas não consegui. Escute bem. O homem que escreveu essa história traiu a fé, desprezou a família, se entregou ao mundo, e mesmo assim, hoje é um instrumento nas mãos de Deus. Não foi porque ele era especial. Foi porque Deus é fiel. E se ele fez por ele, ele pode fazer por você. Mas tem uma coisa que você precisa fazer: dar o primeiro passo. Se você está afastado, volte. Se você está em dúvida, ore. Se você acha que não tem mais jeito, lembre, o anzol ainda está lá. Deus não força ninguém. Mas Ele está esperando você morder a isca da obediência para finalmente te puxar para a luz. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. A obra que Deus começa, Ele termina. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.